E agora nós vamos compartilhar uma tela muito interessante aqui, que eu vou compartilhar o trabalho de um jovem aqui, muito bom, que fez o backtest aí do meu setup, né, para mostrar para vocês como é forte. Inclusive, eu recomendo vocês acompanharem o trabalho dele. É o Fábio Valente, tem só 2.000 inscritos, mas ele fez um trabalho excelente aqui, vou mostrar para vocês. Eu só quero saber se a tela vai funcionar. Ele fez um backtest. O que é um backtest, né? É você testar o setup, esse setup da média de 8, várias vezes em várias operações em vários ativos diferentes e ver o que acontece. No caso, ele fez o backtest, se eu não me engano, no TradingView, tá? Então vamos lá. O jovem. Augusto Bax sempre fala pra gente nunca. Vocês estão ouvindo aí o som dele? Vender um ativo se ele estiver acima da média de 8 semanal e que esperar um pullback em cima dessa média é um dos melhores pontos de compra que a gente pode ter. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou mostrar para vocês vários resultados estatísticos da aplicação. Só é bloqueado quem é escroto no Instagram e no Twitter. Em várias altcoins. E aí, pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e como vocês sabem, aqui no canal eu sempre trago resultados estatísticos para decidir o ponto de compra no menor tempo gráfico e usa os tempos gráficos maiores para decidir qual é a tendência do mercado ou qual é o movimento maior que o mercado está fazendo naquele momento. O setup do Augusto ele é um pouco discricionário na hora de identificar o pullback ou o pivô de alta no gráfico. Dá uma olhada nesses exemplos. No gráfico, vocês estão vendo os candles diários e essa linha verde é a EMA 8 semanal. E aqui a gente já consegue identificar dois pivôs de alta logo de cara, ou pullbacks, como você preferir. Então aqui no primeiro a gente tem a gente entraria aqui no rompimento do topo anterior. Depois tem o segundo, a gente entraria no rompimento do topo anterior e assim por diante. Mas para poder programar o setup do Augusto aqui no TradingView, eu tive que fazer algumas simplificações, principalmente relacionadas ao pivô de alta ou ao pullback. Então o que eu fiz foi que eu defini alguns candles de reversão ou candles de compra, né, candles bullish, e pagamento de reversão de alta. Então se a gente voltar para os nossos exemplos aqui na tela, dos pivôs de alta que a gente tinha identificado de forma discricionária. No primeiro pivô, a gente consegue identificar aqui nesse ponto que ele tem um engolfo de alta com fechamento acima da EMA 8 semanal. Então esse seria o sinal de compra aqui do setup que eu programei. E se a gente pegar o segundo pivô, ali no meio tem um martelo de alta que também é um preço de fechamento de reversão, né? Se a gente vê ali a mínima dele é menor que a mínima dos dois últimos candles, e esse seria o nosso sinal de compra. Então basicamente essa foi a simplificação que eu tive que fazer aqui no sinal de entrada para poder traduzir o setup do Augusto pro TradingView. E com esses três tipos de sinais é que a gente vai entrar no trade comprado. E a saída do trade vai ser basicamente com essas três mesmas figuras, mas indicando baixa e com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. Então a gente vai ter o engolfo de baixa, o martelo de baixa e o preço de fechamento de reversão de baixa. Os três sinais têm que estar com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. Esse setup, ele não tem stop. A gente só vai sair do trade quando der a condição de sair. Esse jovem estudou, viu? A diferença que é o cara que é hater e o cara que me acompanha entende o que eu tô falando. Saída, que são esses três candles que eu acabei de falar, com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. E a gestão de risco dos testes que a gente vai usar aqui vai ser 100% do capital de trade em cada trade. Então eu peguei toda essa informação e coloquei em uma estratégia no TradingView. E o resultado é o que vocês estão vendo na tela. Essa linha verde quadradona que vocês estão vendo aí é a EMA 8 semanal. E ela fica quadrada desse jeito porque a gente usa o último valor da média semanal, fechada no domingo, e projeta ela para a próxima semana para tomar decisões no trade. Então, para decidir entrar no trade ou não, a gente está olhando sempre para o último candle semanal fechado e o valor da EMA 8 que o fechamento dele gerou. Por isso que a média semanal é toda quadrada assim no gráfico, porque ela fica constante por 7 dias, fecha no domingo, depois fica constante por mais 7 dias e assim por diante. E aí vocês estão vendo os candles verdes, que são os candles de sinal de compra. E nesse caso aqui, eu especifiquei ali com um texto dizendo. Olha que coisa linda essa barra iguana, né? Então, barra de reversão aqui, ó. Essa barra iguana aqui, a barra de reversão com o maromboso vindo depois, né? O golfo de alta, que eu ensino no curso Mestres do Bitcoin, link na descrição. Esse rapaz fez o curso Mestres do Bitcoin. Então todos os sinais estão identificados. Para quem não está acostumado com as estratégias no TradingView, a setinha azul ali, bem pequenininha que está ali no fechamento do candle verde, ela indica a entrada comprada no trade. E a setinha rosa, que a gente vai ver ali mais para frente, indica a saída do trade. Então nesse trade específico, a gente teria entrado aqui na setinha azul, que está no fechamento desse engolfo de alta, e a gente teria saído aqui na frente nessa setinha rosa, apontando o fechamento desse candle, que é um preço de fechamento de reversão. Esse trade específico demorou 101 dias entre a abertura e o fechamento e gerou 55% de lucro. Presta atenção. O trade,
ele durou 100 e poucos dias. Isso é position trade, tá? Ele vai falar que isso é uma estratégia de hold, mas ele errou no conceito. Ele falou que é uma estratégia que ele vai adicionar para hold depois. Ele vai falar ali os resultados, mas preste atenção no tempo do trade. Ou seja, quando você usa o setup da média 8, quando você acerta aquele 50%, ele te dá um alto retorno e você fica vários dias na operação dormindo que nem a Xuxa. Sobre o capital de trade. Lembrando que a gente entra com 100% do capital de trade em cada trade. Eu sei que a aplicação do setup do Augusto não está perfeita aqui nessa adaptação que eu fiz para o TradingView, mas eu gostei bastante dos resultados. Então vamos dar uma olhada aqui na aplicação desse setup em algumas altcoins. Isso é matemático, tá? É um setup matemático, fofas. Olha lá, o lucro. É do Ethereum dólar na Binance. O primeiro trade desse backtest foi em novembro de 2017 e foram gerados ali 10 trades nessa amostra que a gente está analisando. O lucro total foi de mais de 1.600% de lucro líquido, 50% de acerto no teste aqui que a gente fez. Isso significa que metade dos trades que a gente faz, a gente ganha dinheiro e metade dos trades que a gente faz, a gente perde dinheiro. E o drawdown máximo nesse backtest foi de 44%. O drawdown máximo de 44% significa que o nosso capital de trade, em algum momento ali do backtest, chegou a recuar 44% com relação ao topo anterior. E existe uma métrica que se chama fator de recuperação. O fator de recuperação é a divisão entre o lucro líquido e o drawdown máximo, que nesse caso aqui desse teste seria um fator de recuperação de 37, que é um número absurdo. Normalmente a literatura recomenda um fator de recuperação maior do que 2 ou maior do que 3. Então 37 é um número muito bom mesmo. Agora vamos dar uma olhada nos resultados aplicando esse setup na ADA ou SDT, na Binance também. O primeiro trade desse backtest foi em março de 2019. O lucro líquido seria de mais de 1.200%. Ele também tem 50% de acerto e o drawdown máximo nesse caso aqui foi de 50%. Então o nosso capital em algum momento chegou a recuar 50% com relação ao máximo que ele já tinha estado anteriormente. E o fator de recuperação aqui é de 24, então tem uma relação risco-retorno excelente. Eu testei ele em outras moedas também, como a Link, a VET, a Waves, a ICX, e todos os resultados foram muito bons e todos foram muito parecidos com esses que eu acabei de mostrar para vocês. Um lucro absurdo, uma porcentagem de acerto legal aí de 50% e um drawdown máximo entre 40% e 50%. Um ponto importante a ser destacado aqui é que esses resultados de backtest que eu mostrei aqui, por exemplo, na ADA, só tinha 6 trades. No Ethereum, só tinha 10 trades. Exato. Então, como você a gente faz tá falando poucos aqui de trades, sabe por que você faz poucos trades? Porque você faz position trade. O position trade, você faz... São 6 trades no ano. Só que são 6 trades que mudam a tua vida, velho. Que tu vai fazer, tipo... Na Cardano, vai fazer 6.000% em 8 meses no ano passado. 6.000% de lucro para quem surfou a pivô de alta acima da média de 8 da Cardano no ano passado até aqui. Estatísticas, a amostra desses backtests, né, 6 trades ou 10 trades, é muito pequena. Então a relevância estatística desses resultados não é tão grande. A gente não tem como dizer que esse sistema vai reproduzir esses resultados, essas estatísticas daqui para frente, porque a nossa amostra é muito pequena. Mas infelizmente não tem muita solução com relação às altcoins, porque os históricos dos gráficos são muito curtos. E como aqui a gente está trabalhando com tempo gráfico semanal, não tem muito o que fazer. Antes de eu mostrar os resultados no Bitcoin, e se vocês querem que eu continue trazendo aqui resultados de backtests e setups de outros traders, se inscrever, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo, porque me ajuda a entender que esse tipo de vídeo é legal, e também ajuda o YouTube a entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e distribuir para mais pessoas. Então, muito obrigado. Bom, e os resultados no Bitcoin a gente consegue fazer um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem um truque muito legal. O TradingView tem essa moeda BLX, Brave New Coin. Procura aí que você vai achar. E essa moeda traz o histórico do Bitcoin desde 2010. Então a gente tem muita informação e a gente consegue aplicar esse setup em quase uma década de dados de gráfico. Olha só que interessante. Então dá uma olhada. Presta atenção. A diferença de lucro que é você fazer position trade ao invés de hold usando a média de 8 semanal. Só presta atenção no resultado. Ele pegou, para vocês terem ideia, ele pegou o gráfico do BLX, que é o gráfico histórico do Bitcoin desde centavos até hoje. Tem aquela alta exponencial do Bitcoin, mas imagina se você tivesse feito o position trade com a média de 8 durante os 10 anos, ao invés de só comprar e segurar o Bitcoin. Esses resultados que vocês não vão acreditar. O setup do Augusto teria gerado mais de 182 milhões % de lucro. São 24 trades. Olha só. Olha o poder desse position trade.
Olha a percentual de lucro fazendo a média de 8 do Bitcoin, Na fazendo amostra, position trade ao invés de hold. são ali 70% de acerto. Então a gente já consegue ver que com uma amostra um pouquinho maior, a porcentagem de acerto dele começa a aumentar, o que é muito legal, é um indicador muito bom pra gente. E o drawdown 70% de acerto no longo prazo, meus amigos. A média de 8. Em 10 anos de histórico, 70% de probabilidade de acerto quando você usa a média de 8 no longo prazo. No longo prazo. No curto prazo, 50%. No longo prazo, 70%. Me fala um setup que enriquece melhor que a média de 8. Máximo ali se manteve. Aí te dá essa merda de graça aqui no YouTube. Vi uns cavalos, uns ignorantes, uns merdas me encheram o saco nos comentários do Instagram, do Twitter. Cara, não adianta você me odiar. O meu canal do YouTube é o maior sobre trade do Brasil, é o que dá mais resultados para a audiência. Por que tu acha que eu consigo colocar de 5 mil a 10 mil pessoas ao vivo numa live de trade com internet 4G do Egito, uma bosta de internet, 3G, aliás, mais do que a galera que faz vídeo editado, mais do que galera que faz roteiro, caralho a 4, que nem em vídeos que eu fazia no passado. Por que tu acha que esse resultado vem da onde? Tu acha que vem as estrelas vêm se alinhando para... Não, o Augusto vai ser bem-sucedido, os outros youtubers não vão conseguir. Por que tu acha que eu consegui 100 mil inscritos em um mês? Então, você é idiota, você que acha que eu não ensino nada, você acha que eu prevejo o futuro ou que eu uso sinais, que eu faço um grupo de sinais aqui no meu canal, você é um idiota, um ignorante, um merda, que merece ser pobre o resto da vida porque não consegue abrir a cabeça para matemática, para probabilística, não sabe o que é análise gráfica, não sabe o que é trade, não sabe a diferença de day trade, swing trade, position trade, não sabe absolutamente nada. É um merda. Invejoso do caralho. Interessante, se manteve na média dos testes que a gente está fazendo, entre 40% e 50%. Nesse caso aqui, 45% de Os caras não entendem, eu me puto. Como é que você consegue tanto inscrito? Surpreendi demais com como esse setup. Como é que consegue? O cara só tem uma câmera bosta, uma câmera, um celular, um microfone, com a internet bosta. Estava botando muita fé, mas esses resultados aqui me provaram errado completamente. Os resultados são muito bons e eu já vou começar a procurar muita fé, mas esses resultados aqui me provaram errado completamente. Os resultados são muito bons e eu já vou começar a procurar aqui, estudar um pouquinho melhor para ver como que eu faço para colocar em prática, porque eu gostei demais mesmo. E na minha opinião, por ser uma estratégia que dá all-in em todo trade, né? Você coloca todo o capital de trade em todo trade, e também por demorar ali mais ou menos 100 dias cada trade, eu acho que ela é uma estratégia legal para hold. Não é para hold, Fofolete. É para position trade. Trades de 3 meses, 4 meses, 6 meses é position trade. Eu, pelo menos, vou incluir ela no meu portfólio de estratégias. Agora sim. Para hold. E para quem não sabe, eu tenho um serviço de assinatura aqui no canal, onde os assinantes têm acesso a mais de 25 estratégias de trade no TradingView. E com essas estratégias é possível fazer... Deixa eu falar uma coisa para o Juliano. Juliano, quando tu tiver 200 mil pessoas e 1000 enche um saco, nos mais diversos Twitter, Telegram, etc., e tu passa sendo odiado toda queda o mercado, toda queda que o mercado tem, e na verdade o bom do mercado volátil é que ele tem quedas, porque isso permite que tem pouca grana consegue se posicionar melhor. Se tu tivesse na minha pele tendo que ler um monte de merda, porque eu quero ler os comentários bons, os comentários de apoio, eu leio eles, eu respondo eles no Instagram. Agora, se no meio de um monte de comentário positivo, eu tenho que ler 100 comentários dentro de um dia, negativos em uma queda de 20% do mercado, volátil, é lógico que eu tenho que responder. É lógico que eu tenho. Se eu tenho que tomar. Se eu tomo toda hora. Como é que eu chamo? Tapa de luva de outros influenciadores, que é aquele. Sabe aquelas indiretinhas que não é para ser direta? Mas é uma indiretinha, mas não é direta. É só um tapinha de luva. Se tu tivesse que passar por isso, eu já tive que ouvir absurdos. Que o meu canal não podia ser maior do que um canal que tem edição de vídeo, que fala sobre outras moedas. Se tu tivesse que
lidar com esta merda todo santo dia, talvez tu também ia ficar puto. Mas como tu não tem o resultado que eu tenho, tu não pode reclamar que eu fico puto. Porque eu fico puto. Não tem como. Não tem que deixar barato. Tem que ficar ouvindo mesmo. Porque eu tenho que ficar lendo um monte de merda, um monte de baboseira, de um monte de gente idiota que não tem 1 ano de mercado, não tem 1/10 do resultado que eu tenho, não estudou 1/1000 do que eu estudei. 1/1000 que eu estudei. O meu canal de cortes já é um dos maiores canais do Brasil. Vai no canal de cortes Augusto Bax, é um dos maiores do Brasil de cripto. O meu canal secundário. O meu canal secundário. E aí vem uns merdas, donos da razão, achando que eu não ensino bosta nenhuma, falando que eu só erro e não sei o quê. Eu erro aqui, ó, seu viado de merda. Esse tipo de backtest que eu Tomar no mostrei aqui no vídeo cu. e também automatizar os seus trades na Binance. Então, se você tem interesse em algo assim, acesse os links aí na descrição ou entra em sotrade.top. E para quem ficou até aqui... Fofa, gostei muito do teu vídeo. Eu falei para ele que pro Fábio Valente aí que eu ia indicar o canal dele. É um canal maravilhoso, né? E, cara, isso aqui para mim foi muito bom ter outra pessoa fazendo o backtest de uma pessoa que duvidava da eficiência da média de 8. Então, nós vamos continuar o trabalho aqui agora, tá? Vamos focar no bom, como o Caio da Massa fala. Foca no bom que vai dar certo, tá? E aí agora, pessoal, S&P 500, tá? Mercado S&P 500 acho que abre hoje às 11 horas. Cara, sabe por que eu fico puto? Vai no meu último post do Instagram do sábado, quando o mercado caiu. Vê se você não fica puto lendo aquele monte de baboseira. Nesse último post aqui, ó. Vai nos comentários e lê os caras que ficam me atacando. Só lê. Olha o que eles falam. Que eu não prevejo o futuro, que eu só causo prejuízo para as pessoas. Um monte de asneira, de merda, de baboseira. Um monte. E chega um momento que vocês acham que eu sou ser humano, vocês acham que essas coisas não me atingem? É lógico que atinge. É impossível não te atingir, porque tu quer ler notícias, tu quer ler os comentários e opiniões das pessoas que te seguem, que gostam de ti verdadeiramente, e no meio do caminho aparece um monte de ignorante. Um monte de ratão idiota ignorante. O meu setup da média de 8 é o melhor para qualquer brasileiro conseguir enriquecer e proteger o seu patrimônio. Não existe setup melhor que esse. Não existe melhor setup que a média de 8 para o mercado cripto. Não existe, cara. Ponto final. Quem conseguir achar um setup que traga um retorno maior, com uma probabilística maior, num backtest maior do que esse, me avise e me fala que eu começo a usar outro setup. Os caras não sabem ler contexto de mercado, não sabem só o que é pivô de alta, média, mas não sabem ler contexto. Vitimistas. Um bando de vitimistas. O cara perde dinheiro porque é ignorante, não porque me segue. É porque é ignorante. E tem que perder dinheiro